A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe a cada um de nós. Meus amados irmãos, eu sei que Deus é maravilhoso para nos abençoar a cada um de nós. Depende de nós. Mas Ele nos diz, aqueles que me procuram, me acham. E nós só temos uma coisa importante a fazer. É procurar a Deus todos os dias da nossa vida. Ah, mas eu estou com Ele. Pois continua a buscá-lo, a fazer com que Ele cada vez mais tenha uma intimidade com você. Então Deus, Ele nunca quer ficar longe de nós, não. Essa distância que às vezes nós fica, isso é da nossa parte. Então, mas que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos que está aqui nessas redes sociais, aqueles também que não são irmãos, mas que Deus toque o coração de cada um deles para que essa porta se abra e que ele torne irmão em nome de Jesus. Amém? E eu não estou muito bem na garganta, mas isso não vai impedir de eu pregar o evangelho, levar a palavra do Senhor. Amém? Ontem eu estava bem mesmo, bem ruim mesmo, a garganta bem pesada mesmo. Amém? Mas eu vou ler aqui a palavra em Atos, capítulo, vou deixar essa mensagem, em Atos capítulo 28, versículo 23. Atos capítulo 28, versículo 23. Mas vou deixar um louvor aqui, esse louvor diz assim que, quando nós não temos aquela força, aquela virtude de abrir nosso coração por inteiro e dar ao Senhor Jesus e dizer, eis-me aqui. Mas pelo menos nós diz como este louvor vai falar. Toma os pedaços. Que pedaço é esse? É o coração. Deus não quer só o coração, mas se Ele tomar o seu coração, o coração é um pensamento, que é onde leva todo o seu corpo. Quando você vai a uma viagem, o seu pensamento já tem dirigido aquela viagem. Então o coração para Deus é o pensamento. E se Jesus, Deus, tomar todo o seu pensamento, você tem uma nova vida. Você está com Ele. Amém? Então está aí o irmão Ricardo Rodrigo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser entrar, aí fica à vontade, a casa é nossa, sempre eu digo isso, Fala, mas é você que está pregando. Não, Deus sempre tem um lugarzinho para cada um. Amém? Então, dentro de uma pregação tem um lugarzinho para o irmão colocar uma mensagem, colocar um louvor, ele é que escolhe. Amém? Então, eu não sei se eu vou conseguir o louvor por causa da minha garganta, mas diz assim. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Eu quero te seguir por este caminho,
e dá meu coração para teu louvor. E quando os dias mal vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Oh, toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Oh, 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 toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Amém? Glória a Deus. É lindo esse louvor. Olha minha garganta, como que nós já está. Tem aí também o Zeli, se eu não me engano, é Zeli Gustádio, né? Rabelo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa. Amém? E vamos lá. Gente, é conveniente nós, o pregador, fazer com que as pessoas aceitem, seja tomado pelas palavras que ele está falando. Ou então não é Cristo que está falando, não é o Espírito Santo. Eu estou aqui numa mensagem que Paulo pregava, e ele fazia de tudo com que aquelas pessoas aprendessem, compreendessem, vivessem. Mas no dia de hoje eu não estou falando de pregadores, não. Mas, infelizmente, a gente vê cada discórdia da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. Mas nós não podemos julgar ninguém. Porque o apóstolo Paulo também disse que não importa de que forma está pregando, mas que aquelas pessoas que estão ouvindo, se ela acreditar em Cristo através daquela pessoa, glória a Deus. Amém? Então nós temos que dar glória a Deus em tudo, ele diz. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia é bem clara. Quando Cristo diz, não se preocupe com o que falar,
Porque não seja vocês, e sim o Espírito é que vai resolver, é quem vai falar, é quem vai definir, quem vai decidir. Então, eu não posso, ou seja, aprender uma mensagem hoje para me pregar amanhã. Não. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ir pregar lá e o Espírito dá a palavra para me pregar. Assim é que é o Espírito Santo. O que eu entendo é assim. Porque tem gente, às vezes, que estuda uma noite, vai lá pregar não sei aonde, lá prega lá. Às vezes vai a carne no meio. Porque ele quer falar bonito. Isso daí tem tudo uma razão para que o homem entra no meio do Espírito Santo, arreda o Espírito Santo e ele entra. E quando o homem entra, né? Infelizmente, a palavra sai torta. Aonde o Espírito Santo fala, sai linheiro. Mas aonde o homem fala, sai torto. Amém? Então a palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23, aonde diz que Paulo estava procurando a persuadi-lo, aquele povo a respeito de Jesus. Que povo? Povo de Roma. Que não dava crédito, falava em Deus, mas não dava crédito a Jesus, as coisas que Jesus deixou para que seja cumprido. Eu até tenho assim algo dentro de mim que às vezes eu não aceito. A gente vê que tem várias placas de igreja e diz assim: o meu Deus é esse, não é igual ao seu. Então, não é o Deus da Bíblia, não, porque o Deus da Bíblia é só um. O Deus verdadeiro é só um. Se ele está pregando outro Deus, então tem alguma coisa errada aí. Assim é que o apóstolo Paulo falava. Só tem um. Quando o povo disser assim, mas aquele dali estava escrito lá, Deus desconhecido. Por quê? Porque o povo não conhecia porque não estavam pregando. Estavam pregando outra coisa que não tinha nada a ver. Mas quando começaram a pregar ali Jesus Cristo, que era o que estavam falando, Deus desconhecido, aí eles começaram a entender. Faltava alguém para falar a verdade. E quando nós falamos a verdade, o Cristo anda conosco. O Cristo anda conosco. Aí se o irmão Zeli quiser entrar, fica à vontade, irmão. Tá? Então a palavra diz assim: Paulo prega em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grandes números ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a noite, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei, olha só, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. E mais na frente, antes, ele já tinha falado por Jesus. Então, às vezes, eu vejo muita gente falando, que não temos mais que pregar, a lei, não. Nós temos que pregar só a graça. Se a graça veio por causa da lei, por que nós não pregamos lei e graça? Vá nesse negócio que só a graça, não tem a lei. Tem a lei, sim. Jesus Cristo é a lei. Ele era lá do início. E ele continua sendo. Ele é do início até o fim. Então, às vezes, nós se confundimos, nós faz estudo bíblico, nós faz tudo e, às vezes, termina matando aquilo que tem dentro de nós, que é a parte de Cristo, a parte do Espírito Santo. Aí fica só a parte do homem. Aí termina se afundando. Mas a lei era Cristo. E continua Cristo, é lei, graça,
Não mudou, ele disse, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a minha parte. E se foi feito tudo para ele e por ele, então ele está desde o início. Se eu estiver mentindo, pode colocar aí para me ver aí, né? Porque às vezes dizem, mas eu vou pregar escondido. Não, eu prego à vontade. Se eu estiver falando errado, pode esclarecer aí. O homem erra, Cristo não erra não. O homem erra, mas Cristo, o Espírito Santo não erra. Isso eu falo a verdade. E carimbo embaixo mais. Que Cristo, o Espírito Santo, não erra. Agora o homem erra. Então veja como Paulo, né, marcava os encontros na casa dele, né, para que pregasse o evangelho. Por que será? Então, meus amados irmãos, às vezes Deus até envia alguém na nossa casa, mas nós temos vergonha de falar de Cristo. Não, ele veio só outro assunto. Será que foi outro assunto mesmo? Deus fez uma união naquele mesmo momento, naquela hora, com aquela pessoa, para que ele tenha o conhecimento de que você já tenha para passar para ele. Então Paulo já tinha o conhecimento de Cristo. E ele nunca escondeu. Sempre, a partir do momento que o Espírito Santo tomou ele para fazer parte de instrumentos nas mãos de Jesus, ele nunca escondeu. Às vezes até discutia com os apóstolos, com um dizia, não, nós temos que pregar só aqui, lá não. Ele falou, nós temos que pregar para todo mundo. Cristo me enviou para me pregar para todos. E foi feito, e foi assim mesmo. Né? Cristo diz, tem que ser pregado os 4 cantos da terra. Então, meus amados irmãos, está aí também a Mara Queiroz. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua casa. A senhora quiser entrar aí, irmã, fica à vontade. É ombreira, né? Ela é ombreira. Que Deus abençoe aí seu ministério, em nome de Jesus. Então veja, gente. Ele marcava na sua própria residência, sua própria casa. Né? Desde manhã até a tarde, olha só. Ele não queria saber se tinha compromisso. Não. O compromisso dele era esse. O compromisso dele era fazer com que o povo entendesse o ministério de Jesus, ou seja, a aliança de Jesus, os mandamentos de Jesus, o caminho. Porque para Jesus não é muito importante você ter carro, casa, o mundo inteiro aqui não ganhar salvação. Para Jesus o que importa é você ganhar salvação. É claro que não é pecado ter carro, casa, não é pecado. Mas é perigoso, como diz a Bíblia, é risco. Então, mas o apóstolo Paulo, né, ele se comovia nessa parte de ensinar o evangelho, porque ele foi resgatado para isso. E eu e você, e aí o irmão Ricardo, o irmão Zeli e a irmã Queiroz, será que Deus chamou nós para quê? Às vezes nós temos até medo, eu dizer assim, nós temos até medo, não, será que foi Deus mesmo que chamou eu? Eu mesmo já fiz essa pergunta para mim, será que foi Deus mesmo ou foi eu que fui e está nesse enrolado todo? Ou seja, não estou 100%. Não, que eu trabalho, faço a obra de Deus, mas eu tenho o meu trabalho. Quem faz só a obra de Deus, faz só a obra de Deus. Assim, tem uns que é inteiramente, né, entregado 100%. Digamos assim, 100% não tem ninguém 100%. Mas o tempo inteiro, dia e noite. Né? E ali o apóstolo Paulo, ele tinha um prazer. E o prazer dele era convencer, era procurar convencer as pessoas
E olha só, irmão, que ele não tinha isso. Ah, agora é só Cristo. Não, ó. Ele tentava convencer as pessoas, né? Que ele fala aqui, ó, procurando persuadi-lo. Persuadi-lo quer dizer convencer, né? Convencer a respeito de Jesus, também pela lei de Moisés, como pelo dos profetas. Então, o apóstolo Paulo não tinha esse negócio, não, tem que ser só da parte, só o Novo Testamento. Não, ele queria que o povo entendesse, ou de uma forma ou de outra. Porque se entender da parte de Moisés, tem que entender da parte de Jesus. Se entender da parte dos profetas, tem que entender da parte de Jesus. Porque a parte de Jesus veio por causa dos profetas, por causa de Moisés. Amém? É o que eu entendo que o Espírito Santo fala para mim, é isso. E disse assim, continuando. Havendo alguns que ficavam persuadidos, ou seja, conhecia, né? Pelo que ele dizia. Outros, porém, continuava incrédulo. Continua ainda. Nós prego o evangelho, eu sei que eu tenho acompanhado a irmã, a ombreira aí, né? Mara, né? Os irmãos, eu conheço ele poucos dias, né? Que eles entraram aqui, né? A gente se colocou aí, mas eu creio que logo, logo a gente vai ter mais um conhecimento um do outro, né? Aí o trabalho deles, que eu gosto de acompanhar. Quando eu posso, eu vou lá, acompanho o trabalho dos meus irmãos que estão aí, que eu aprendo com vocês também. Né? Eu aprendo na Bíblia, aprendo com vocês também, o Espírito Santo falando com vocês. Amém? Então ele diz assim, houve alguns que ficaram persuadidos, ou seja, conhecidos, pelo que ele pregava, pelo que Paulo pregava, pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Isso é um fariseu mesmo, né? Isso é um fariseu mesmo. E diz assim, e havendo discordância entre eles, desperdiram-se, dizendo, Paulo, estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Quando disse, quem é esse que está falando isso aqui? Aqueles que ficaram conhecendo a palavra do Senhor, o que Paulo pregava. Então eles continuaram falando aqui, ó, né? Bem, falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio, né? Do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvirei e não entenderei. Ou seja, não dava atenção, não dava crédito o que o pregador estava falando, o que vinha do pregador. E o povo continua assim também, no dia de hoje. Vai um encontro com Deus, aí uma pregação, tem mais gente falando do que ouvindo a palavra. Tá louvando, os pessoal estão conversando. Tá na hora da palavra, o pessoal estão falando, estão fofocando, estão caminhando. Pensa aí, como é que eles vão entender o que Deus está falando, o que o Espírito Santo quer entregar para ele? Como é que eles vão receber dessa forma? Eu vejo isso demais, gente. Então ele diz assim, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvirei e não entenderei. Vendo, verei e não perceberei. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente,
Ou seja, quando eles foram, né, se colocar para compreender, eu me lembrei daquele povo, quando Noé fazia a arca, diz que estavam rindo de Noé, mangando, lá no Piauí chama mangando. Mas quando a porta se fechou, que caiu a água, aí começaram a gritar. Abre a porta, Noé. Depois, e disse, o Novo Testamento lá em Mateus, se eu não me engano é capítulo 19 ou é 21, se eu não me engano, 19, por aí. Fala que quando Jesus vir, vai ser do mesmo jeito, porque o povo se encontra da mesma forma. Não está dando ouvido às palavras do Senhor, o que o Espírito Santo fala, o que Deus, a promessa de Deus. Estão casando, dançando, fazendo o que bem quiser. E não estão vigiando, não estão orando, e muito menos se preparando. Estão como aquelas virginécias. Só vão querer entrar no reino de Deus em cima da hora, quando não tem mais jeito, quando a porta se fecha. Então Deus está dizendo para nós hoje, tenha cuidado, acorda, desperta. Então Deus está mandando, está ordenando, é uma ordem para nós despertá-lo. E pelos sinais que tem no céu e na terra, e pelas as doenças, pelo tudo que está acontecendo na terra, o nosso mestre Jesus Cristo está próximo a vir. Porque ele mesmo disse, né? Quando acontecesse isso e aquilo, né? É porque estava próximo o reino do céu. Amém? A minha garganta já foi. E diz assim, no 27 diz assim, portanto, o coração deste povo se tornou endurecido. Para aí. Eu me lembrei daquela parte do povo quando saía do Egito. Atravessou o mar, se alegaram. Logo depois já estava murmurando. Ou seja, o coração já tinha endurecido de novo. Pediram carne, mandou. Se alegrou. Logo depois já estava murmurando de novo. Pediram água. Deus mandou. Logo depois já estava murmurando de novo. E quando deram de esperto, né? A terra prometida deles já não tinha mais vaga para eles. Eles já não puderam mais entrar. Meus amados irmãos, só tem dois caminhos. É o reino do céu e o inferno. Não vá pensar que tem ali um esconderijo ali, cavar um buraco no chão. Não. Não vá pensar que tem isso, não. Então nós temos que se preparar. E o dia é hoje. Não vá pensar amanhã, não. Quando a fé você não acorda amanhã, não. E ali o seu dia já foi. Jesus para você já veio. Então toma cuidado com isso. É por isso que o apóstolo Paulo disse, vou falar de novo, esperta tu que dorme. Nós não pode dormir no ponto, não. Nós temos que ficar acordado, né? Então diz assim, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviado ao gentil, e eles a ouvirão. Dito estas palavras, partiram aos judeus, tendo entre si grande contenda. Porque eu ainda agora estava até, meu filho estava ouvindo
É um filme de Paulo pregando, né? E eles só se colocariam ou se afirmariam, né, em Deus de Moisés. Mas se falasse outro Deus, eles não aceitariam. Então, para eles, não foi Deus que enviou Cristo, Jesus Cristo, não. Então, tinha outro, para outro lá. Então, ele era só o Deus de Moisés e pronto. E o próprio Moisés foi quem anunciou ali, o que primeiro anunciou ali, né? Jesus Cristo. Será que ele não lê também, não? É porque a pessoa, quando tem a maldade no coração, ou seja, quando tem a disposição no coração, né, de não aceitá-lo, o que é bom, o que é verdade, aí eles vão comovê-lo, né, para que dentro deles, né, cria ali qualquer descontenda, ou seja, contenda, para que eles não sigam aquela parte na frente e fica com aquilo atrás, né? Eu me lembro que Deus falou assim, que todo mantimento era saudável. Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 2, se eu não me engano. É saudável. E tudo foi criado pela palavra. Se Deus criou pela palavra que é saudável, por que nós não pode comer todas as coisas? Aliás, eu posso comer. Eu não sei os outros. Né? E só que isso, gente, o apóstolo Paulo disse assim, você não pode julgar aquilo que não come. Você que come. Certo? Eu não ando julgando. Mas a Bíblia é bem claro que nós podemos comer todas as coisas. Desde o B e no início, né? O início mesmo, né? Então, se o início, Deus falou isso, para que mantimento? Ó, aqui, ó. É primeiro, Gênesis capítulo 1. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Havendo tarde e manhã, o sexto dia. E manhã, o sexto dia. E aqui mais em cima ele tinha já falado de quê? Do homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, tudo que Deus criou, gente, que ele falou que é mantimento. Mas cada um tem a sua fé. Come o que vai da sua fé. Né? Eu, graças a Deus, que eu como tudo. Né? E aqui nessa mensagem é que nós temos algo muito importante para nós conhecer. Não importa onde você está. Não importa quem vem você. Se você não pode ir, Deus envia uma pessoa que está ali necessitada. Por exemplo, eu até digo que aquela mulher samaritana, né? Aquela mulher samaritana. Por que ela foi pegar água naquele horário? Era o horário que ela pegava água? Não.
A Bíblia diz que não é, né? Que quando ia todas. E ela não foi. Então vê como que é. O enviado de Cristo é muito prazeroso. É muito cheio de alegria quando ele envia. Para nós não se esconder, é o que eu quero dizer. Para nós não se esconder. Porque quando ele manda, é porque tem alguém necessitado. E ele enviou Cristo ali naquele lugar porque tinha pessoa necessitada naquele momento. E aonde ele ia passar, tinha pessoa necessitada ali. E foi o horário certinho que Cristo passou. Veja só, gente. Então, a mensagem que Deus nos diz neste exato momento, ele pode enviar você, tanto como ele pode enviar uma pessoa vir até você. Mas não despreza. Independentemente de quem seja a pessoa, não olhe para a placa de igreja, não olhe para a pessoa, o jeito que ele está, não. O apóstolo Paulo, ele marcava ali na casa dele, na própria casa, para pregar o evangelho. Ou seja, os necessitados e o lar. Ele poderia sair, o apóstolo Paulo? Então, meus amados irmãos, Deus faz tudo perfeito. Agora, quando dá alguma coisa errada, é porque nós tomamos conta. Nós queremos tomar conta. Mas se nós, que faz a obra de Deus, que dissemos assim, eis-me aqui. Se nós concordar com o Espírito Santo, com o chamado, muita gente vão ser resgatada do mundo. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. É que o povo que estão no mundo seja resgatado. Ainda que ele já tenha o conhecimento que ele disse, pouco vão ser salvos. Mas pode ver que ele envia até o final. Ele tem uma esperança. Deus tem uma promessa. Porque o Senhor Jesus disse assim, o que Deus me deu, eu não quero perder nenhum. Amém? Então, se nós estamos dispostos, vamos dar liberdade para o Cristo, para o Espírito Santo, tomar nós, para que nós tenha o conhecimento quando ele mandar. A nós, a pessoa, ou a pessoa a nós. Amém? Eu fui até... É um casal que tem aqui do lado. E eles me pediram ajuda. E eu não me lembro, parece que eu estava de terno nessa hora. E quando eu fui abraçar eles, ele disse, não me abraça não. Nós estamos sujos. Eu falei assim, eu não tenho isso. Eu abraço limpo, sujo, a quem Deus mandar. Eu não me importo com isso. Isso é uma alegria para mim. Eu não sei se é para todos os pregadores, se é para todos que foi chamado e é escolhido. Mas eu sinto uma alegria muito grande quando eu abraço uma pessoa. Independentemente de que jeito que ele está. E eu disse para ele, se eu não te abraçar, Cristo não vai ficar feliz comigo. Se eu recusar de te abraçar, Deus não vai ficar feliz comigo. A minha alegria é abraçar vocês, porque vocês, foi Deus que mandou. E ali eu orei neles, ungi, dei alguma coisa para eles comerem e a palavra de Deus também. Porque
Eu não sei se é todas as vezes, eu não estou bem lembrado, mas quase todas as vezes eu tenho que dar os dois alimentos. Eu não deixo sair enquanto não der o alimento ali que é da palavra do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, a palavra é essa, né? Tem até, diz assim, o Paulo presbítero durante 2 anos, né? Que é o finalzinho. Por 2 anos, Paulo permaneceu, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Se você não tem Jesus Cristo, não ensine. Só se você ser do diabo, aí você ensina a coisa do diabo, né? Mas se você não tem o conhecimento de Cristo, não ensine. Não dê palavra vazia. Amém? Isso é para mim, é para quem quer que seja. Mas quando Cristo mandar você pregar, porque ele já colocou dentro de você. Amém? Então é esta a mensagem. Eu vou orar, né? Até me emocionei agora, que eu me lembro, toda vez que eu me lembro desse homem, desse casal, e eu fico emocionado demais, né? Se os irmãos quiserem entrar aí, fica à vontade, irmão. A casa é nossa, né? Eu digo assim. Eu digo que a casa é nossa. A gente tem um louvor assim que é da Sara, acho que é Sara Faria, né? Ele fala assim, eu vou orar, mas eu vou. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele já está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. E ele é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele já está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, e ele é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É lindo esse louvor. Muito lindo, né? Eu não sei se a ombreira Mayra sabe louvar. Se quiser louvar, entra aí. Eu não sei se dá para entrar também com o Facebook, né? Eu não estou falando mal do Facebook não, mas tem umas horas aí que só a misericórdia de Deus, né? Trava, fica um monte de coisa aí. Amém? Então eu vou orar, gente. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai. Obrigado por esta mensagem, por este ensino, por aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Caiba a nós guardá-lo, Pai. Como é bom nós guardar. Porque precisaremos disso, Pai, todos os tempos, todos os minutos, Pai. Obrigado, Senhor. Por mais uma vez, o Senhor com teu amor e misericórdia vem suprir nós com o teu alimento, Pai. Obrigado, Pai. E não é por um acaso que o Senhor envia este alimento. É porque sabe que nós, todos os momentos, precisamos dele. Obrigado, Pai. Eu peço a misericórdia do Senhor, que venha nos perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Pai. E venha fazer com que nós seja livre dos pecados, lavado, remido, Senhor, com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Salva, Senhor, nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, mas também eu oro por todas as famílias, Pai. Tanto na terra como no céu, Senhor. Aqui todos façam parte do Senhor. E cada um deles, Senhor, aqueles que estão longe, Pai, que o Senhor dá uma oportunidade deles se aproximar, Pai. Ainda que seja com dor, por causa de algo que ele sente. Mas é melhor ele sentir e ficar perto do Senhor, do que ele não sentir nada e ficar longe, Pai. E assim perdê-lo, Senhor, ele. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. O Senhor sabe do que está acontecendo, Pai, nesta terra. A terra, pode dizer que está de luto, Pai. Por causa de tantas coisas que estão que está acontecendo, Senhor. E isso não é por tua causa, Senhor. É por causa da humanidade, que não tem temor ao Senhor, não crê no Senhor, não acredita nas tuas promessas, Senhor. Oh, Pai, mas mesmo assim, Senhor, aqueles que estão com o coração endurecido, como a tua palavra diz, o Senhor falou para Ezequiel, que se aquele povo tivesse com o coração de pedra, o Senhor tiraria e dava um coração de carne. E esse coração de carne era para que teu espírito fizesse morada, Pai. Pois faz também no meio desta multidão, Pai, que está com o coração endurecido, que está com o coração de pedra, Senhor. Tem compaixão de cada um de nós, Senhor. Porque se o Senhor não agir desta forma, Pai, o Senhor vai perder este povo. Porque ele não tem discernimento, Senhor. Estão sem conhecimento, Senhor. Por causa de muitos pregadores e por causa deles mesmos, Pai. Porque o Senhor disse lá em 1 João que nós temos que procurá-lo, nós temos que prová-lo. Ali o Espírito que está falando conosco, o que está se aproximando de nós. E muitos deles não faz isso, Pai. Senhor, mas tem misericórdia, Pai. É o único que tem misericórdia que salva, é o Senhor. É o único que tem misericórdia que tira do poço, que levanta, que cura, que liberta, é o Senhor, Pai.
Não há outro, nunca houve e nunca haverá, Senhor. Pois que como o Senhor desceu naquela época lá, que aquele povo do Egito clamaram a Ti. E o Senhor desceu em sentido para livrá-lo, Pai. Pois que seja feita agora a Tua vontade também, neste exato momento, Senhor. Desce para livrar este povo, Pai, dessa escravidão do mundo, Senhor. Dessa escravidão, Senhor, que esse Deus do século está colocando nas costas, na cacunda deste povo, Senhor. No coração. Oh, meu Deus, tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai, esse que estavam aqui assistindo e com certeza vão praticá-lo isso que o Senhor deu, Senhor. Como eu também, meu Deus, vou praticá-lo. Porque isso é o alimento que eu quero dia e noite. Então, meu Deus, o irmão Ricardo, Pai, o irmão Zeli e a ombreira irmã ali, Mara, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um deles, a família deles, o ministério, Senhor, o trabalho, Senhor. Que a mão do Senhor, Pai, enriquece de unção na vida deles, Senhor, de autoridade para eles serem usados por Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, se tem alguns doentes, eu peço a misericórdia do Senhor. Que com a Tua palavra foi feito o dia, feito a noite, feito todas as coisas. Pois que seja também eles curados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Senhor, também quero apresentar o meu pai e a minha mãe, mas principalmente a meu pai, que se encontra no hospital nesse exato momento. E o Senhor sabe o porquê. Mas eu peço a misericórdia do Senhor, Pai. Assim como o Senhor tem me curado. Oh, Pai. Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. E meu pai também não é melhor do que ninguém, Senhor. Ele é pequeno, fraco. Mas tem misericórdia dele nesse exato momento, Senhor. Com a Tua palavra, Senhor. Dirige a ele, Pai, para que ele seja curado, Senhor. Deus de Israel. O mesmo Deus que curou aquela mulher com 12 anos de hemorragia. A um toque, ela foi curada. A fé dela, Pai. Pois se não seja pela fé do meu pai, pois que seja pela minha, Pai. Em nome de Jesus. Que ele seja curado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço a todos. E fica na paz. Até a próxima oportunidade, assim se Deus o permitir.